Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um aqui presente. E se por acaso essa paz não está abundante, porque na atual circunstância nem sempre estamos em paz, mas que nunca percamos a esperança. Momentaneamente podemos perder a paz, mas nunca a esperança. Quem perde a esperança, perdeu tudo. Ao entrar hoje, o Joana Dark deu um negócio chamado déjà vu, se não me engano, é isso? Vai lembrar lá. Porque me trouxe as recordações da primeira vez que aqui entrei. E foi interessante, porque diz que a pessoa vem para o Espiritismo pelo amor e pela dor. Né? Eu vim pelo dinheiro. Mas o Espiritismo da dinheiro não dá, pelo contrário, tira. Porque você está certo, né? Não existe remuneração. Mas eu fazia negócio com um rapaz, e eu me deslocava, eu morava aqui perto, eu me deslocava até a casa dele. Aí ele falou assim, olha, eu vou ao sábado, eu tenho um negócio para fazer, nós podemos encontrar onde eu vou, porque fica mais perto para você. Eu falei, beleza, ótimo. Por quê? Aí deu o endereço, mas não falou que era um centro espírita. Eu vi. Quando eu parei ali, eu estanquei. Centro espírita? Eu venho de uma formação radical religiosa, que não considera nem os evangélicos como irmãos. Não considera. Radical mesmo. Você não pode, de forma alguma, entrar num centro, numa igreja. Você não pode entrar. Eles são muito radicais. Mas são radicais em outras coisas também, que eu até concordo. Então aquilo ali me trouxe assim uma consciência, uma luta. Falei, gente, mas é aqui, como é que eu faço? Eu falei, eu vou entrar para fazer um negócio. Eu não vou nada doutrinário, nada disso, eu quero só fazer um negócio e vou embora. Aquela movimentação. E eu, ali, vendo a movimentação, e o Espírito tem uma peculiaridade, eles não dão pelota para quem é estranho. Você vai em qualquer segmento religioso, normalmente você vem te cumprimentar, por quem você é, seu nome e tal. O Espírito, eu falei, gente, o que é isso, a movimentação, o pessoal com aqueles embornal, sacola. Beleza, ele chegou, isso, beleza. Conversamos, fomos lá para a biblioteca, fizemos um acerto, que a gente tinha uma negociação, e eu fui embora. E no outro sábado, a mesma coisa. Só que daí eu já estava mais, né? Já tinha vindo, já tinha tomado aquele choque e tal, né? O interesse financeiro era grande, então vamos lá de novo, né? Vamos lá. E daí você começa a ver o pessoal trabalhar, e às vezes você fica vendo e tal, ajuda aqui um pouco, só der mais para lá. De repente você está meio envolvido. Aí, eu tinha uma caminhonete, um dia faltou. Você não pode levar? Eu falei, posso. Ela falou, lá no bairro mais afastado. Lembro que o Eris foi comigo. Chegou aquele movimento, Aí comecei a pegar o gosto. Daí comecei a sair, eu gosto muito de ler, daí ia na biblioteca, mas não entrava aqui não, só para lá. Não queria nada doutrinário. Então é o seguinte, aos pouquinhos, né, aquilo foi penetrando de uma forma que a gente vai vendo, vai conhecendo. Não é aquela imagem que às vezes as pessoas passam para você e você tem uma imagem diferente, um conceito, um pré-conceito. Então eu lembrei, quando eu entrei aqui, que diferença entre esse muito, né? Depois, como estava envolvido, acabei sendo envolvido e colaborando e trabalhando, e daí pronto, começou as campanhas, entrei de cabeça, vamos dizer assim, né? Algo maravilhoso, uma doutrina maravilhosa. Bom, agora falando do nosso estudo em si. As descobertas e invenções para o ser humano, no progresso do ser humano. O que ela faz conosco, o quanto é bom, o quanto é ruim.
Vocês têm ideia de quanto tempo o homem está na Terra? Mas o Espiritismo é ciência, é religião e é ciência. E a ciência nos diz, na realidade, que o homem mesmo, o ser humano, na faixa de 2 milhões, 2 milhões e meio. Um bom tempo, né? Mas o homem sábio, que é o que nós somos, é na faixa de, segundo a ciência, 300 a 200 mil anos. Muito tempo? É bastante devido ao conceito que nós temos de vida. Nós temos um conceito muito limitado de tempo corporal. Hoje, a idade média do ser humano está girando em torno de 76 anos. Vem aumentando aos poucos. Né? Na época de Cristo era 30 anos. Cristo veio 10% a mais. Em 1900 era 34. Então hoje nós estamos para desespero, sabe de quem? Que nós estamos 76, vai aumentando, vai para 80, 90? Exatamente. Exatamente, para desespero. Porque a pirâmide inverteu. Antigamente, a maioria pagava com uma minoria. Hoje já está invertendo, é uma minoria para uma maioria. Isso dá um tremendo rombo. O INSS praticamente está quebrado. Né? Eles não têm mais o dinheiro, né, para pagar todos os aposentados. Mas então isso é um tremendo problema. Eles têm que dar uma esticadinha e têm que tirar de outros lugares. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma visita imaginária naquele primeiro grupo ali, já dos anos sábios. Como é que eles viviam? O que vocês acham que era a preocupação deles? Eles eram um grupo. Hoje nós temos várias preocupações, não temos? Segurança do carro, salário, pagamento, doença, remédio, filho, pai, enfim. Qual que era a preocupação que vocês acham que era aquele grupo? Sobrevivência. Só que eles tinham inimigos. Eles estavam sempre alertas. Porque intempéries, frio, chuva. À noite era escuridão total, a não ser que tivesse uma lua cheia. Não podiam dormir tranquilo, porque eles tinham os inimigos naturais, as feras. E eles tinham que estar sempre se deslocando, sempre se movimentando. Para poder. Então a preocupação deles na hora era sobreviver. Alimentar e sobreviver. E alimentar era um problema seríssimo. Hoje nós tocamos uma geladeira do guarda. Ah não, era na hora, não tinha mais. E eles tinham o que para se defender das feras? Eles tinham algumas, vamos falar, um machadinho de pedra, uma faca feita de osso, de madeira. Eles não tinham nada mais para poder sobreviver naquele mundo totalmente hostil. E o ser humano era o mais fraco de todas as espécies, praticamente. Era o mais fraco. Mas daí, que eles, não é que eles inventam, o que eles descobrem? Exatamente. O fogo, olha, fogo tão comum hoje, o que é isso? Liga fogão, né? Fogo. Mas na época foi algo assim, espetacular, quando eles dominaram o fogo. Ao dominar o fogo, eles mudaram praticamente toda a estrutura que eles tinham. Aqueceram, iluminaram e se defenderam. E também mudaram a sua própria alimentação. Foi algo fantástico para a época. Algo que para nós hoje é corriqueiro. Atira o fogo da nossa vida. Você quer saber como alguma coisa funciona? Tira ele. Vê se você sobrevive isso aí. Tem coisas que a gente sobrevive, mas com grandes dificuldades.
Mas o homem sempre teve a procura das suas melhorias, do seu conforto, da sua segurança. Então, no decorrer, eles vêm alimentando a roda, tão simples uma roda. Simples, né? Parece algo, calma aí, roda. Mas ela não existia, tá? Isso também trouxe um progresso no transporte, para levar as coisas, para caminhar, para pôr alguém em cima. Então são coisas assim que para nós hoje, parece que não faz muito sentido, mas foi um progresso, um grande progresso. Também, eu não vou falar na ordem aqui, tá? Também, eles começaram a fazer o quê? A domesticar os animais. Então já começaram a ter animais. E servia até para a sua alimentação. E começaram também a dominar a agricultura. Então começaram os princípios ali. Então você vê, é uma cadeia que vem indo, né? É um progresso. Não vem tudo de uma vez, vem aos poucos. Acostuma, desenvolve, vem outra, acostuma, desenvolve, usufrui. Então é desse jeito. Outra coisa que também veio, que eles conseguiram domesticar o que? Os cavalos. Isso também trouxe um grande progresso. Hoje ninguém anda a cavalo, né? Bom, pelo menos poucos. A gente vai pensar, por cavalo, mas olha, isso inclusive é que decidia o seu poder bélico. Quanto mais cavalo, mais força para guerrear, para invadir, para se locomover. Então, diz nos estudos que é 4.200 antes de Cristo. O exército mais poderoso é o que tinha mais cavalos. Tanto é que os carros ainda hoje se fala em alguma coisa na força dele como cavalo, né? 140 cavalos, 180 cavalos, 200 cavalos. A potência ainda é usada devido a essa dominação. Também, outra coisa fantástica, que para nós é simples, a escrita. Basta ver, por exemplo, que uma pessoa que não sabe escrever ou analfabeta, a grande dificuldade que ela tem na sociedade, apesar que está acabando praticamente, né? Mas a escrita, porque daí conseguiu o quê? Se comunicar, conseguiu registrar, fazer registros das suas atividades através da escrita. Tudo isso que eu estou falando parece que é coisa simples, né? É tão corriqueiro. Mas imagina naquela época, gente. O progresso é algo fantástico. E eu penso o seguinte, se hoje ainda se encontram analfabetos, imagina naquela época a escrita, devia ser assim uma caridade, poucos, que dominavam o escrever, ou até o ler. A classe religiosa dominava essa parte e usava esse domínio às vezes para poder controlar, para poder pôr as coisas, né? Então, eu não vou entrar em cada período das invenções, porque são muitas, periodicamente foram surgindo algumas coisas. Mas hoje, a gente pega o celular, alguém tem família, filhos, né, que mora em outra cidade, em outro estado aqui, até em outro país. Como é que você se comunica com ele? Pelo WhatsApp. Fantástico. Fora o WhatsApp, você faz o quê? Uma chamada de vídeo. Você vê. Que espetáculo, que coisa, né? Eu comecei a namorar uma garota e ela teve a felicidade de se tornar minha esposa. Aí, nós morávamos em São Paulo, vizinhos, vimos todo dia. Mas eu fui transferido para Londrina, no Paraná, norte do Paraná. Cidade do café. Telefone, só existia o fixo. Não era todo mundo que tinha. E quem tinha, era caro. O interurbano era caro. Fazia diferença. Não tinha jeito de você ficar batendo papo nem a gente bate hoje. Na casa dela não tinha telefone.
onde eu morava não tinha telefone, tinha uma empresa, mas eu não podia ficar usando telefone, porque também não tinha, eu tinha que ligar na empresa, na vizinha, na casa dela, avisar a pessoa ir lá falar que daqui 10, 15 minutos eu ia ligar. Então era um monte de obra. Eu nunca imaginei. Né? Mas tem uma coisa que você, jovem, falou, aqui eu estou vendo que tem poucos jovens, né? Mais pessoas com experiência. Você não acredita o tão emocionante que é você se comunicar com a pessoa através de uma carta que demora uma semana para chegar. Então, no final de semana eu escrevia. Meu amor, minha paixão, saudade, Aquelas coisas de jovens, né? Jovens apaixonados. Marcava um lugar, beijava aquele lugar, fazia um 5 a meu beijo. E a segunda-feira mandava carta. Essa carta demorava uma semana para chegar. Eu mandava na simples. Não podia ficar gastando naquelas. Tinha umas aéreas, né, que era mais rápido. Telegrama, nem pensava que telegrama também. Telegrama era só para dar uma notícia. Né? E ela recebia essa carta, emocionadamente, apaixonadamente lia. Aí ela escrevia, e eu ficava naquela ansiedade. Eu lia a carta umas 10, 20 vezes. E eu dormia, maravilha. Mas nós homens somos muito relaxados. Ela tem as cartas até hoje. De vez em quando ela fala, não, eu que escrevi isso, não é possível. E meu Deus, eu estava incorporado, não é possível. Mas é gostoso. É a parte que todos nós passamos e vivemos e temos que cumprir todas as etapas. A etapa da paixão, do amor, da vida, da inocência. Né? E ela realmente guarda essas cartas. Mas o meu problema é que eu não vi muito, eu saí de Londrina, fui para São Paulo fui para Santos. Então elas acabaram se perdendo. Não tem culpa. Né? Mas bem, quando eu pego para ler, falei, gente. Então eu morei na roça, não tinha energia elétrica. Hoje, qualquer roça que você vai, tem energia elétrica, tem televisão, tem internet. Então hoje, você vai em qualquer fazenda, por mais simples que ela seja, ou roça, ou sítio, ou chácara, tem toda uma estrutura de conforto, para o seu lazer, para o seu prazer. Não é mesmo? Na nossa época não. Eu não sei aqui como que era, mas em alguns lugares não existia asfalto de uma cidade para outra. Isso dificultava muito. Eu lembro que eu fiquei 2 dias preso numa cidade porque não passava. De tanta chuva, eu atolava, podia pôr corrente. Hoje que espetáculo, né? Às vezes pega um pedacinho de terra, né? Já asfalto. Então tudo isso são coisas que foram fazendo, algumas são descobertas, outras são invenções. Tudo isso, de uma certa forma, para fazer o quê? Facilitar, dar conforto ao ser humano, para ele progredir, para sobrar tempo para outras coisas. Mas o interessante é que, apesar de todo esse conforto disso, às vezes não sobra o tempo, né? Não sobra o tempo. E parece que antigamente, se tivesse isso, iria sobrar tempo. Eu queria saber de vocês, eu mencionei esses casos do telefone, transporte, mas existem muitas coisas. Mas para vocês, o que você acha assim? Olha, isso foi algo que eu sofri, não é que eu sofri, porque quando a gente não tem um conhecimento, não há sofrimento. Né? Não tinha asfalto, não tinha isso, tinha aquilo, você acaba acostumando. Mas depois você conquista, o sofrimento é você perder. Você tem, por exemplo, hoje, será que alguém consegue viver sem um celular? Que invenção fantástica, foi o telefone, não foi o celular não. Meu. Que coisa fantástica. A comunicação entre as pessoas. Depois veio o celular. Que fantástico. E vocês? O que você acha? Fala assim, não, isso para mim trouxe um tremendo progresso, trouxe conforto,
Eu hoje não saberia viver sem, ou viveria, mas com muito sofrimento. O óculos, olha aí, o óculos. Eu não sei a data que foi feito, que começaram os óculos, né? Mas realmente, imagina hoje você viver sem esse auxílio que nos coloca, às vezes, com um problema de nascença, de não chegar tão bem, ou ter uma certa miopia, e com o próprio tempo, que vai nos enfraquecendo, e há necessidade de usar o óculos. Você hoje conseguiria viver sem óculos? Viveria, mas não teria qualidade. Não é isso? Não ia morrer sem a falta do óculos, mas não teria o conforto que você tem hoje. E vocês? Ou outra coisa, você fala, não, isso para mim foi bom. Foi ótimo. Falando de telefone, eu quando morava em São Paulo, eu saía do escritório, ia lá para o centro fazer as coisas, eu tinha que ir lá ligar no escritório para saber se alguém, então eu andava com a cabeça, antigamente eram tipo umas moedinhas, ligar para saber se alguém tinha ligado me procurando. Aí você quer falar, fulano, eu nem anotava, nem de um orelhão ligava. Hoje não. Hoje você recebe direto. Eu vou falar uma coisinha que para mim foi muito bom. Fez a diferença entre a vida e a morte. Medicina. Medicina progrediu muito. Desde que eu nasci, eu tinha um problema no coração. Eles falavam que era sopro, famoso sopro. E a gente ouvia as conversinhas que não passava de 7 anos, que não passava de 10 anos, não passava de 13 anos. Mas foi passando. Foi passando. Até que um dia não teve mais jeito. Senti algo diferente, em termos de cansaço muito forte. Sempre tive um cansaço um pouquinho maior. Nunca fumei e nunca bebi. Os meus amigos até brincavam com você cansa muito. Contra a orientação médica, eu jogava bola. Contra a orientação médica. O médico chegou a chamar a Celeste. Ele não pode jogar bola. Ele vai morrer jogando bola. E eu falo, doutor, eu vou morrer fazendo o que eu gosto. Tem uma coisa de que era mais jovem. Até que chegou um momento que não teve condições, teve que fazer. Então o ser humano vive um mais por quê? A medicina, a alimentação, estilo de vida. Até que chegou um momento que a médica falou, ó, chegou um momento, cirurgia. Não tem outro jeito. Cirurgia do coração, vou trocar uma válvula. Às vezes a pessoa vai no hospital e eu sei de casos de vários amigos. Tem um jogador do Flamengo, era da seleção, que é o Geraldo, rapaz muito forte. Foi fazer assim, tirar a vida, morreu. Então, é um negócio de alto risco, né? E na certa dá um pouquinho de medo, né? Apesar de não saber, nós vamos só desencarnar, né? Cumpriu, como o Zé Roberto quase mencionou, nós não morremos, temos a vida, mas a gente quer ainda ficar aqui, né? Então, esse progresso da medicina dá sobrevida para o ser humano. Algo poderia ter acontecido há 10 anos, 15, e te dá sobrevida. Eu estou falando do coração, mas tem outros tipos de problemas que a medicina consegue controlar, consegue curar, se não cura, ela pelo menos controla. E o interessante é que meu filho, achando que eu estava muito abatido, quer dizer, abatido não estava preocupado, mas na realidade ele não estava preocupado, porque eu só tinha 2 soluções, ou vai dar certo ou vai dar errado, e ou dar certo ou dar errado não está no meu controle, não tenho controle disso, não tem como. Meu filho mandou um vídeo para mim, dos mais animadores e otimistas. O relato de um jovem, mais novo que eu quando fiz já estava com 60 anos. O relato de um jovem, 23, 24 anos, que descobriu que tinha esse problema do coração, tinha que operar, o mundo dele caiu. E ele relata ali o desespero, o medo. Muito jovem. Às vezes fala, eu não tinha tanto medo porque eu estou numa idade mais avançada, né? Estou sabendo que, né?
Mas os jovens são muito cruel. Psicologicamente, abate. E ele relatou o medo de ter que fazer a cirurgia, mas ele também não tinha alternativa. Ou fazer ou morrer. É que nem a minha. A minha quis protelar. Não, deixa, eu queria falar. Deixa eu passar o Natal, vamos fazer em janeiro, estava em outubro. Depois que o médico fez, ele falou, você não vivia 30 dias. Foi esse problema. Você morria dormindo. A válvula estava fechada. Daí ele relata o medo dele. Depois ele relata o sucesso que teve a cirurgia. A alegria dele relatando. Que a vida dele mudou, ele voltou a fazer esporte, esperança, estudar e tal. Uma alegria contagiante. E quando ele faz esse relato, mais uma meia dúzia relata a mesma coisa. Eu também passei por isso. E agora está assim, está assado. E meu filho pegou e falou, está vendo, pai? O senhor está preocupado? Está aí, ó. E meu filho, agradeço a sua preocupação, agradeço o seu incentivo. Isso aqui realmente foi muito bom. Foi bom isso, anima a gente. Só vou falar uma coisinha para você, meu filho. Aqui só está o relato dos que sobreviveram. Não tem nenhum relato, fui fazer, morri, desencarnei. Mas desse jeito também não tem, né? Não tem jeito, né, pai? Não, meu filho, não se preocupa não, eu não estou preocupado com isso, não. Eu sou lá do Jornal da Arca, tenho coragem. Sei o que está me esperando, isso que me dá medo. Sabe o que está me esperando? Vem aqui, rapaz, vamos fazer uma série de contas. Mas me fala de vocês, o que é que vocês acham que foi fantástico, mudou, que vocês gostaram, que vocês não vivem sem isso? A mocinha ali é o telefone, né? Não. Essa pessoa que vende o telefone, só para falar com meu pai e meu noivo. Tá vendo? É bom demais. Vocês, eu estou vendo aqui que é uma classe mais madura, eu achei que eu ia ser a pessoa mais velha aqui, não é? Vocês sempre tiveram televisão na casa de vocês? Não. Eu lembro quando estava chegando em casa, os meus amiguinhos vieram comprar comigo. Seus pais compraram uma televisão. O quê? Preto e branco. Não se colorido. Televisão, fantástico. Não era toda a casa que tinha televisão. Hoje é muito difícil uma casa que não tenha televisão. Raridade. Muito difícil. Ou a pessoa não tem por opção. Como que é? Aliás, hoje a pessoa tem mais de uma televisão. Normalmente ele tem uma televisão na sala e tem uma televisão no quarto. E hoje é colorida. E hoje é com controle remoto. O que trouxe o maior progresso para o ser humano e que ele pôde trabalhar todas essas invenções e usufruir, mas nada trouxe mais progresso. Está lá no livro dos Espíritos, questão 696. Isso não quer dizer que todo mundo tem que fazer isso, tá? É livre-arbítrio. E também, às vezes, é missão. Talvez vocês não estão conseguindo ler. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Abolição? Não tem casamento. A resposta, exatamente, seria uma regressão à vida animal. Olha, o casamento foi o maior progresso para o ser humano. Apesar que alguns casamentos são problemáticos, né? Mas, quando eu falo casamento, a união entre dois seres. Antigamente era uma mulher. Hoje existe outros tipos de união. Mas a original era homem e mulher. Não que seja contra outros tipos, tá? Mas isso trouxe o conceito familiar. E o ser humano, ele faz, desenvolve e morre pela família, pelos seus filhos. Ele desenvolve o amor na companheira, no
do companheiro e dos filhos. E ver a vida de novo como que é. Apesar que alguns animais ainda têm algum laço um pouco mais longo. Se nós não tivéssemos esse arranjo, nós teríamos praticamente uma vida de novo. Juntaríamos só para acasalar, para procriação. Livro dos Espíritos, questão 775. Está lá. Qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços familiares? Qual seria para a humanidade o relaxamento dos laços familiares? Seria um retrocesso com maior intensidade. Livro dos Espíritos, questão 695. Será contrária à lei da natureza do casamento? É um progresso na marcha da humanidade. Então a doutrina espírita mostra que o casamento, a união, é um progresso. E eu te falo o seguinte, tivemos várias tecnologias que hoje às vezes é difícil a gente viver sem, é cômodo, é prazeroso, é um movimento, uma máquina financeira, mas o ser humano faz tudo, sempre pensando em quem? Na família. Na família. E nós somos os únicos seres que, mesmo com a morte da pessoa amada, do filho, do marido, da esposa, esses laços não são interrompidos. Mesmo que a pessoa não acredite, ela ainda lembra, ela ama. Finados, vai lá na porta do cemitério, está lotado, cheio, porque tem as ligações. Independente de religião, às vezes nem religião tem, mas vai lá, porque é uma forte ligação. Fazemos tudo pela família. Às vezes fazemos até o que pode até ser, não ser tão bom, quando queremos cuidar muito, proteger demais. Mas temos esse instinto. Os animais têm também instinto de proteger a sua cria. Mas aquilo é naquele período. Depois, e nós não. Nós, e passando de geração, porque você ama o seu filho, ou sua filha. Eles casam, têm filhos. Você ama os seus netos. Você está ligado pelos netos. E um detalhe. Não sei se é com todo mundo, mas nós temos 10 netos. E os nossos filhos falam, você trata diferente. Você não nos tratava desse jeito. Não, era castigo, era sentado. Naquela época, vocês podem não acreditar. Você que é mocinho. A gente batia nos filhos. Impressionante. Mas nós fomos educados. Os de hoje... Está complicado, né? Mas é o progresso, né? Fazer o quê? Aí não, é retrocesso. Então, gente, o casamento, a união, né? Mesmo que a pessoa faça a opção, né? Faça a opção do celibato, mas ele está de qualquer forma envolto numa família. De qualquer forma, ele tem uma família. Então, na minha opinião, pelo que eu vejo, o maior progresso para o ser humano foi a constituição familiar. Você ter uma família. Você sai, você sabe para onde você tem que voltar. Você sabe que tem um lugar que está te esperando. Se demora, vem a preocupação. Se viaja, dá notícia. É muito forte. Isso trouxe um progresso. Porque o ser humano faz tudo, dá a própria vida, se precisou, pela sua família. Esse é o maior progresso
Era isso que eu queria trazer para vocês. Apesar de todos os progressos, todos os confortos, que as invenções, que as descobertas nos trouxeram, nos deram, que pessoas ganham dinheiro, e com novas tecnologias, mas nada disso teria valor se você não tivesse os laços da família. Se você não tivesse alguém para você amar, que fosse alguém da sua família. Porque amor nós temos que ter por todos. Mas o amor filial, o amor familiar é diferente. Porque nesse nós temos grandes responsabilidades. Nesse tudo dói em nós, ou não dói neles. Essa é a minha mensagem para vocês, do estudo. Deus, Ele é o dador da vida. Nós somos os construtores da nossa própria existência. Por isso façamos da nossa vida uma bênção. Porque aquilo que é impossível para nós, que é a vida eterna, Deus já nos deu em abundância, como disse Roberto, eternamente. Teve um começo, mas nunca terá um fim. Obrigado pela atenção de vocês.